primeiro. Vamos fazer uma leitura meio longa, então os irmãos podem se manter sentados para ficar mais fácil para a leitura e para a compreensão. Não é falta de referência, mas é para facilitar o entendimento. Amém? Todos encontraram? João 4. A passagem onde Jesus encontra com a mulher samaritana. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, em que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Assim, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Diga a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão como samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aqui. Vai orar comigo? Feche seus olhos e a sua face. Vai ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra bendita, a tua palavra santa, a tua palavra, Senhor Deus, pura, verdadeira, eterna. Ó Senhor Deus, que é alimento para a nossa alma, Senhor. A tua palavra que transforma o homem pecador em um homem santo, Senhor. A tua palavra que tira do mão puro, Senhor Deus, o desvalido, aquele que não tinha valor, ó Pai, e coloca para se assentar à mesa com os príncipes e princesas do Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, que cura, que sara, que liberta, Senhor Deus. Ó Pai, a tua palavra que aponta o norte para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que nessa noite a tua palavra venha operar, Senhor Deus. Ó Pai, a obra que tu tens para a vida de cada um aqui nessa noite. Me coloca em tuas mãos, Senhor Deus, como um vaso, como ferramenta do Senhor para a tua obra, como canal de bênção para a vida da tua igreja. Mas a igreja é tua, a obra é tua, a palavra é tua, Senhor Deus. Eu peço a ti que o Senhor venha falar aqui neste lugar, e não eu, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto dessa história é bem conhecido de todos, ou praticamente todos. Os irmãos conhecem a história, ela já foi e é cantada em prosa e verso. Essa história ela é pregada pelos grandes e pequenos pregadores, a história da mulher samaritana. Essa história ela é encenada em filmes, em teatros, em peças teatrais, em nações. Os irmãos conhecem bem essa palavra, essa passagem, onde Jesus ele estava indo para a região da Judéia, da Galiléia, e ele havia vindo da Judéia, ele estava na Galiléia, no versículo 2, no capítulo 2, onde ele havia transformado a água em vinho no casamento, nas bodas de Caná da Galiléia. Ele vai para a Judéia e depois novamente ele volta para a Galiléia. Só que ele decide fazer esse caminho passando por dentro de Samaria. Era um caminho totalmente evitado pelos judeus, não era um caminho usual, não era um caminho comum para os judeus. Por isso eu intitulei essa mensagem dessa noite como um encontro
A palavra inusitada ela quer dizer algo que não é comum, algo que não é usual, algo que não é normal, não se faz com frequência. Então o Senhor Jesus, ele decide passar por Samaria. O encontro de Jesus com a mulher no poço de Jacó, com a mulher samaritana, não é um encontro ao acaso. Apesar de ser inusitado o encontro, porque não era comum aquele encontro, eu vou dizer por que aquele encontro não era comum, mas ele não foi ao acaso. Porque o Senhor Jesus não faz nada por acaso. Nada escapa do controle de Deus. Nada para Deus é ao acaso. Tudo para Deus, tudo para Jesus é intencional. Todas as palavras do Senhor Jesus, todos os seus sermões, todos os seus ensinamentos são intencionais. Tudo tinha um propósito. Amém? E aí Jesus ele decide passar por aquela cidade. Ele sente-se cansado, ele sente fome e seus discípulos entram na cidade para comprar pão e ele decide parar um pouquinho ali naquele poço, porque ele sabia, era a hora sexta, e a hora sexta para os judeus é por volta do meio-dia. Ele sabia a mulher que ia encontrá-lo ali no poço, ele sabia, ele já na sua presciência, porque ele era Deus, ele sabia quem ia ali e ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Assim como ele sabia que você estaria aqui essa noite e ele tinha um encontro marcado contigo para falar o seu coração, para falar a sua vida, para te transformar, para te renovar, como você cantou nesse canto. Ele sabia que ele precisava te renovar. Nós também, assim como o Senhor Jesus, devemos ser intencionais nas nossas atitudes. Já de cara, o Senhor nos mostra que tudo que nós fizermos tem que ter um propósito. Tudo que nós fizermos, principalmente no reino de Deus, tem que ter uma finalidade. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar a vir para a igreja por vir. Nós não podemos nos acostumar a cantar por cantar, ser crente por ser, porque é uma tradição, porque eu nasci num berço evangélico, porque eu acho legal, porque eu vim para essa igreja, porque eu passei aqui na frente e entrei, porque eu fui com a cara de alguém, porque eu vim aqui procurando alguma outra coisa. Não podemos nos acostumar com o comum, o lugar comum. Nós temos que descobrir e viver segundo o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Porque cada um aqui tem um propósito. O Senhor te levantou, o Senhor te chamou, o Senhor te salvou para cumprir um propósito. E quando você descobre esse propósito, sua vida muda, sua vida é totalmente diferente. E nós devemos entender, independente de cada propósito particular, o propósito geral de todo crente é anunciar o Evangelho, é anunciar as boas novas, é levar a palavra do Senhor aos perdidos. E era isso que Jesus estava fazendo ali, quando ele encontra aquela mulher no tanque de Jacó. Ele sabia que aquela mulher viria por volta do meio-dia e era um horário incomum para se tirar água. Os irmãos já sabem, já ouviram muitos pregadores eloquentes falando isso. E meio-dia não era um horário para se tirar água, era um horário onde o sol estava vindo, era um horário onde as pessoas, não havia muita concorrência pelo poço, porque quem tinha que tirar água para o gado, ou tirar água para levar para a sua casa, já pegou de manhã, já pegou num outro horário, no finalzinho da tarde, nunca meio-dia. Até nos dias de hoje é complicado a gente fazer as coisas ao meio-dia no verão, sim ou não? Dá aquele solzão de meio-dia, você fala, não vou não. Nem tomar sorvete a gente gosta de tomar meio-dia. A gente pensa na sorveteria, mas fala, o caminho daqui até a sorveteria, pegar essa solaca nada. Eu estou tranquilo, tenho um pouquinho mais de melanina, mas os irmãos são mais farinha, é complicado. Você já fica vermelho. Se tiver pouca telha, o cucuruto já fica queimado, é verdade? Então, aquela mulher estava indo buscar ao meio-dia. Porque, claramente, irmãos, a palavra de Deus ela não diz assim, claramente, por que aquela mulher estava indo tomar água ao meio-dia. Mas nós podemos fazer algumas inferências ao texto. Mais para frente a gente vai entender o estilo de vida que aquela mulher levava. Aquela mulher atravessava problemas na sua vida particular, na sua vida sentimental, familiar, que possivelmente era o que fazia com que ela fosse tirar água ao meio-dia, num horário onde não tinha muita gente. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, de você ter que ir a algum lugar num horário onde não tem muita gente, porque, sei lá, por algum motivo, por exemplo, a feira. O final do horário da feira, ali por volta das 2 da tarde, é o horário chamado da xepa, né?
vai à feira só no final do horário, porque as frutas, os legumes e as verduras mais bonitas são de manhã, são logo pela manhã. Então, quem ia no horário da xepa? Eles que, a família era mais quebradinha, mais pobrinha, eles que buscavam ia no horário da xepa. Tinha época do mês que estava mais bacana, dava para ir no horário mais cedo, mas tinha época do mês que tinha que ir no horário da xepa, porque era mais barato. E certamente ninguém vai no horário da xepa felizão. Eu vou na feira no horário da xepa, anunciando para todo mundo. Não vai. Você vai com vergonha, você vai meio escondido, você esconde a sacola da feira que é assim por trás, para ninguém ver que você está indo no horário da xepa. E assim era a vida dessa mulher. Ela não estava indo no horário da xepa, mas ela estava indo no horário que não tinha muita gente. Porque as pessoas, a vizinhança provavelmente sabia que ela estava no seu 5º casamento. Aquela mulher possivelmente não era bem vista na sua comunidade. Aquela mulher tinha vergonha da sua vida, dos seus relacionamentos pregressos. Mas Jesus estava ali porque ele sabia que aquela mulher ia naquele horário. E ele não estava nem aí para o que ela tinha, como é que era a sua vida, o que foi no seu passado. Ele estava ali para estabelecer um novo futuro para aquela mulher. O encontro de Jesus com aquela mulher, ele era fora do comum, mas ele era totalmente intencional. Jesus quebra paradigmas humanos para poder estabelecer princípios eternos. Você pode dizer isso. Jesus quebra paradigmas humanos para estabelecer princípios eternos. Quais os paradigmas que envolviam, irmão Marildo, aquela história ali? Paradigmas como os judeus evitavam passar por Samaria. Jesus não estava nem aí. Eu vou por Samaria se eu quiser. Jesus, ele não estava nem aí com essa história de que os judeus não falavam com os samaritanos. A mulher pergunta, judeu não fala com os samaritanos? Pô, nem aí, isso daí é meu, foram os humanos, foram vocês, eu não estou nem aí com essa história. Homens naquele tempo não falavam com mulheres a sós em público, porque era vergonhoso, era vexatório, as pessoas podiam pensar alguma coisa errada. Jesus não estava nem aí no paradigma humano. Ainda mais sendo uma mulher samaritana. Aí mesmo não falava. Um judeu não beberia água do jarro de alguém considerado impuro. E os samaritanos eram considerados impuros. E Jesus, sendo judeu, ele pede água do jarro de uma samaritana. Jesus quebra paradigma. Ele quebra paradigmas. Ele fala que ele vem e ele estabelece os seus princípios eternos. E quais princípios eternos ele estava querendo nos ensinar? O primeiro deles, toda alma é importante para Deus. Não importa se ela é samaritana, não importa se ela é árabe, não importa se ela é de qual povo que seja, ela é importante para Deus. Não existe etnia superior ou inferior. Não existe, não importa se ela é do Reino do Norte, não importa se ela é etíope, não importa se ela é chinesa, africana, belga. Não existe etnia superior ou inferior. Jesus estava tratando isso. Nem mulher ou homem é inferior um ao outro. Jesus estava querendo mostrar que a salvação deve ser pregada a todas as pessoas. E Ele mesmo é a única solução para o pecado da humanidade. Ele se apresenta como solução. Ele é a salvação. Está nele a salvação. E só Ele é capaz de preencher o vazio de um coração e matar a sede da alma sedenta e cansada. Aquela mulher achou que estava diante de um homem que estava vagando no deserto, naquela terra árida, um homem sedento por água. Ela achou que estava falando com um homem comum que estava ali em busca de água naquele poço. Mas na verdade, ele era a água que ia matar a sede da alma daquela mulher. Ele é a água que mata a sede da minha alma e a sede da sua alma. Ele é o encaixe perfeito para o vazio do coração do homem. Nós buscamos, irmãos, preencher o vazio do nosso coração com tantas coisas. Nós buscamos encher o vazio do nosso coração com relacionamentos. Essa mulher já estava no 5º e não preencheu. Se Jesus não tivesse chegado, talvez ela fosse para o 6º, 7º, 8º, sei lá. Nós buscamos preencher o vazio da nossa alma com coisas. Nós buscamos preencher o vazio da nossa alma com consumismo. Nós buscamos preencher o vazio da nossa alma com bebida, com vício, com droga, com pornografia, com sexo. Mas só Jesus pode preencher o vazio de uma alma.
Só Ele é o encaixe perfeito do buraco que tem no coração do homem. Aí, em contraste com aquela mulher à beira do poço, Jesus nos mostrou na prática como que o amor pelos perdidos deve nos mover em direção ao propósito de compartilhar a mensagem da salvação. Assim como essa mensagem um dia chegou a nós, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ela chegou a nós também. Você não sabia, você talvez não esperasse o dia que você teve um encontro com Cristo. Eu não sei se você nasceu no berço evangélico ou se você veio para Jesus depois de adulto, mas o certo é, o dia que você teve um encontro com Jesus, você não esperava. Você não estava na sua agenda, falar, hoje eu vou ter um encontro com Jesus, mas na agenda dele já estava o dia e a hora em que ele ia te encontrar e ele ia preencher o vazio da sua alma. Agora, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, como podemos e devemos alcançar os outros, seguindo o exemplo do Mestre, conforme esse texto que nós acabamos de ler? Como que nós podemos alcançar pessoas? De várias formas, mas eu quero extrair algumas lições desse texto que nós lemos, e a primeira delas está no versículo 3 ao 7, e eu vejo que nós devemos agir e interagir. Haja e interaja. Diga assim, haja e interaja. Se disponha a interagir com pessoas. Jesus, ele não conseguiu alcançar a mulher samaritana ficando lá em Jerusalém, ou passando por ela e fazendo um sinal, talvez se os irmãos entendem de Bíblia, não sei, mas ele fez um sinal, ó. E ela aceitou Jesus, e ela foi transformada. Não. Ela só aceitou Jesus, ela só pode ser transformada porque ele foi em direção a ela, ele interagiu com ela, ele falou com ela, ele puxou assunto com ela, ele quis falar com ela. Irmãos, enquanto a gente não falar com pessoas, a gente não consegue comunicar o Evangelho. Por isso Deus nos fez seres relacionais. Quando Adão estava sozinho no Éden, Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, farei alguém para interagir com ele, farei uma adjuntora, farei uma auxiliadora, alguém para que ele possa interagir e seja idônea, seja semelhante a ele. E dali Deus estabeleceu a família, e aí mandou encher a terra de quê? Adão e Eva, e encher a terra de quê? De dinossauro? Adão casando com Eva, ia encher a terra de coelho. Adão com Eva, encher a terra de... Não, era de pessoas, porque a gente ia se relacionar. Relacione-se, fale com as pessoas, converse com as pessoas, queira ter contato com pessoas. Seja cordial, seja agradável, seja amistoso, solícito, mas principalmente intencional. Não se relacione com as pessoas querendo tirar algo delas, com o que ela pode te dar com aquela amizade, só que relaciona com quem pode me dar alguma coisa em troca, não. Mas seja intencional. Você tem uma mensagem para transmitir para o mundo. Você tem uma palavra de salvação. Nos seus lábios, no seu coração, na sua vida, tem uma palavra que pode tirar alguém do suicídio, pode tirar alguém da beira da morte, pode tirar alguém do vício, pode salvar um casamento, pode salvar um relacionamento. Você tem essa mensagem, irmão. Fale com as pessoas, seja intencional. Mas não precisa chegar no primeiro momento, bom dia, ó. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não. Converse com as pessoas, faça contato, se relacione, mas seja intencional no seu relacionamento. Se é de trabalho, se é contato profissional, seja um contato profissional, mas seja intencional no seu trabalho. Olha, você vai se relacionar com o seu chefe, mas na primeira oportunidade, mete o Evangelho para ele. Mas você só vai poder falar do Evangelho para ele se você tiver relacionamento. Seja com o seu colega de trabalho, trabalhe com ele, seja solícito, ajude ele, ou ele vai te ajudar se você for menos experiente do que ele. Aprenda com ele sobre o serviço, mas no momento certo, glória a Deus por esse trabalho, né? Que bom que Deus nos deu saúde. Vai colocar uma pulga atrás da orelha dele e você abre uma porta para pregar o Evangelho. Se é um cliente na sua empresa, abençoe ele, ore por ele, fale alguma coisa e abra a porta para o Evangelho. Fale do Evangelho, seja intencional nas suas relações. Mas às vezes a gente não quer falar com ninguém. Como é que a gente vai falar do Evangelho para as pessoas? Nem a paz do Senhor
porque sorri para as pessoas. Alguém já chegou e falou para mim, você é muito bobo, você fica rindo, não sei o que, eu sou dentista não, para ver se a gente está bom, irmão. Quando eu era lá no mundo, que eu era escravo do diabo, eu era bobo da corte lá no mundo, embriagava, não sei o que e tal. Agora com Jesus eu não vou sorrir, com Jesus eu não vou me alegrar, com Jesus eu não vou querer alegrar o meu irmão, eu vou sim, muito mais do que eu era no mundo, porque com o diabo eu vou fazer muito mais do que eu não vou fazer para Jesus. Bobo da corte eu era quando eu estava na mão de Satanás, na mão do palhaço, como diz no mundo, se embriagando, indo para casa, trocando o pé, e não sei o quê. Não, no reino de Deus, agora que eu tenho uma mensagem, agora que eu sei para onde eu vou, agora que eu vou me alegrar com ele. Aleluia! Quem pode dar uma glória a Deus? Aqui no reino de Deus você tem razões reais para sorrir. Então sorria. Não sorria. Segundo motivo, segundo exemplo que eu vejo em Jesus, vence o bloqueio do tradicionalismo e da religiosidade vazia. Versículos 11 e 12. Por acaso você já tentou falar de Jesus para alguém? E aí a pessoa falou assim, olha, eu já tenho minha religião e não pretendo mudar, sim ou não? Com quem já aconteceu isso daí? Eu já tenho minha religião, eu não quero mudar não. Você fala, não, meu irmão, não estou falando de religião, estou falando de Jesus, estou falando de salvação. Já desses eu convidei, tem um colega que a filha dele está passando por depressão, síndrome do pânico, não sei o que. Eu falei assim, você quer que eu vá lá fazer uma oração por ela? Não quer levar ela no culto, mas todo domingo eu vou na missa de manhã, não sei o que. Eu falei, mas isso está mudando a sua vida? Qual a diferença que isso está fazendo na sua vida? Está mudando mesmo? Está bom então? Se tiver bom, continua. Se tiver fazendo diferença na sua vida, continua. Depois a gente dá uma e dá uma maciada. Jesus pode transformar essa história e tal. Mas o fato é, meu irmão, que essa pessoa que fala isso, eu já tenho minha religião, eu não quero mudar, eu não quero ser crente, ela está presa a 2 grilhões. Ela está presa a 2 cadeias, e a primeira é chamada tradicionalismo. Ela recebeu aquilo da família dela, ela já vive aquilo há muito tempo. Ela não quer achar que ela está errada. Como assim? Eu sou 50 anos de tal religião, e agora você vem dizer que ela está errada? Não, é tradicionalismo. Ela não quer abrir mão das suas certezas, das suas razões. E o segundo grilhão que aprende é a religiosidade vazia. Ela vai ali, repete aquilo, entra, sai, recebe um folhetinho, senta, levanta, ele tá, não sei o que, vai. Alguém fala lá, vazio, não muda nada. O coração dela continua vazio, ela continua querendo buscar alguma coisa que ela nem sabe o que é. Por isso que essa mulher aqui, quando Jesus falou, olha, se você soubesse quem é que te pede, eu te daria a água viva. E ela responde, não tem como tirar a água do poço, o poço é fundo, como é que você vai me dar a água da vida? E outra coisa, esse poço aqui, quem deu para a gente foi Jacó. Sabe quem é Jacó? Jacó, nosso pai, nosso ancestral. Quem deu o poço para a gente foi Jacó. Você não é maior que Jacó? Religiosidade vazia. Saber que o poço era de Jacó não fazia diferença nenhuma na vida daquela mulher. Não transformava a vida dela, não transformava aquela região. A vida de ninguém naquele lugar. Dizer que é de uma religião, dizer, uma vez eu fui num lugar e tinha uma igreja católica, e aí aquelas pessoas se gabavam, não, nossa família que construiu essa igreja aqui, que não sei o que, está não sei quantos anos aqui. Bacana, grande coisa. Está salvando vida? Está transformando vida? Está impedindo alguém de se prostituir? Está impedindo alguém de se embebedar no final de semana e bater na mulher? Não está fazendo diferença nenhuma. Então, igual aqueles judeus que falaram para Jesus, nossa, vem ver esse templo aqui e tal. Jesus falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra isso daí. Daqui a pouquinho vai passar, o Império Romano vai destruir isso aí, vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70 aconteceu isso mesmo. O Império Romano depois destruiu aquele tempo. Pessoas se prendem em tradicionalismo e religiosidade vazia. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com isso. Certa feita eu estava sentado aqui no banco, eu geralmente sento, e tinha um culto com as outras igrejas irmãs. Alguém bateu no meu ombro do nada. Há muito tempo que você está aqui? Não, eu cheguei esse ano, eu tinha chegado no ano anterior. Pois é, eu sou batista de berço. Parabéns. Eu falei, meu Deus, o que é? Vou continuar no processo de religiosidade vazia, tradicionalismo. Não leva ninguém para o céu isso daí, irmão.
seja crente, seja servo de Deus, não com carteira, não com palavras, mas com atitudes reais. Faça a diferença na vida de alguém, leva o Evangelho. Na verdade, aquela mulher estava com medo de ser transformada, por isso ela estava na defensiva. Ela estava com medo. Jesus venceu a resistência, não com simplesmente palavras, mas ele venceu aquela resistência naquela mulher com sabedoria e poder, e ambos vêm do alto. Sabedoria e poder que vem do alto, que só o Espírito Santo pode dar. Só isso é que consegue vencer, quebrar os bloqueios da religiosidade vazia e do tradicionalismo parado, burro, à toa. A sabedoria que Jesus demonstrou para conhecer o que aquela mulher estava falando do poço de Jacó. Ele falou: eu conheço esse poço. Conheço. Poço furado por Jacó? Conheço. Beleza, desse poço só sai água. Mas da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Esse é o conhecimento, essa é a sabedoria e o poder para poder apresentar algo superior àquilo que aquela mulher estava vivendo. Sabedoria para conhecer o que está se falando. Sabedoria que vem do alto para você vencer sofismas. Não é isso que a palavra de Deus diz? As nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para vencermos e anularmos sofisma. O que é sofisma, irmão? É historinha boba. É uma história bem construída, que parece verdade. É um contexto religioso. O Ciro de Nazaré. A pessoa muita fé, sofisma. Para enganar pessoas, para manter presas numa religiosidade vazia. E aqui não falo isso para ofender a religião de ninguém. Eu estou falando porque a gente já viveu um contexto anterior e a gente conhece a verdade. Você que conhece a verdade, você tem capacidade de falar para as pessoas que estão nas trevas sobre a verdade, sobre o amor de Deus, a palavra que te transformou, o poder de Deus que te transformou e que te salvou. Não feche a sua boca, não guarde só para você, compartilhe isso. Nós temos algo a oferecer para as pessoas muito maior do que aquilo que elas acreditam. Ela acredita que um pedaço de madeira, irmãos, ela pega esse pedaço de madeira aqui e ela faz isso aqui um ídolo. Como diz o profeta Isaías, da metade disso aqui, ela tira e joga na fogueira para se aquecer. Da outra metade, ela prende na parede e ora, pede que aquilo ali abençoe ela. É isso que o profeta Isaías está falando. E a gente vê as pessoas nessa cegueira e a gente se acomoda com isso. O apóstolo Paulo ele chegou na Grécia e ele viu aquele monte de ídolos e dentro dele o espírito se revoltava dentro dele, incomodava. É assim quando a gente vai em algum lugar, na casa de alguém, que a gente vê aquela pessoa presa naquela idolatria, a gente se entristece, aquilo faz mal para a gente, e a gente sabe que Deus Jesus não está naquilo ali. Deus Todo-Poderoso, Ele habita nas alturas, Ele é o Deus vivo, Ele não está na parede preso. O apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios 2, 4, 5 que o teor da sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em poder do Espírito Santo. Esse poder lá no grego é dinamis ou dunamis, que é a mesma palavra para dinamite. É um poder do Espírito Santo que implode as cadeias e libera os cativos. Mas isso não quer dizer que a mensagem de Paulo fosse rasa em teologia. Negativo. Não consistia em palavras humanas, mas é que ele buscava, o que ele pregava, ele buscava no Espírito Santo. Mas a sua palavra era profunda. Ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Tanto é que o apóstolo Pedro ele fala: olha, Paulo escreve um negócio aí que são difíceis de entender. E os ignorantes distorcem porque o negócio é profundo mesmo, de difícil compreensão. Mas o fato é que as pregações e mensagens de Paulo, elas eram banhadas no óleo e elas eram inflamadas no fogo do Espírito Santo. Aleluia. Por isso que fazia diferença.
precisamos desse fogo para pregar o Evangelho, e é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que quebra as cadeias da idolatria, do tradicionalismo e da religiosidade vazia que prende as pessoas. Muita gente presa na religiosidade vazia, muita gente presa no tradicionalismo, na cegueira da idolatria. E 3, para caminharmos para o encerramento, restaure a visão das pessoas. Versículos 16 ao 26. Nesse ponto da conversa, que nós não lemos aqui, o texto que nós não lemos mais à frente aqui, Jesus ele começa a falar e a mulher já demonstra interesse em entender o que Jesus estava falando. Ela já começa a demonstrar interesse naquilo que estava sendo dito. Ela pediu a água da vida. Mas antes de lhe dar a água da vida, Jesus sabia que tinha algo na vida daquela mulher que precisava ser usado. Antes de Jesus, de fato, dizer da água da vida, falar qual que era e dar a água da vida para ela, ele falou, tem uma coisinha que tem que ser tratada. Né? Quando ela pede, dá-me dessa água. Aí falou assim, não tem problema não, traz lá seu marido. E aí ela fala assim, não tenho marido, Senhor. Tem marido. Ela demonstrou uma receptividade, porque houve um contato ali de Jesus, ele foi conversando com ela no poder do Espírito Santo. Mas aí quando ele falou, traz teu marido, ela falou, não tenho marido. E essa resposta, não tenho marido, poderia ser uma estratégia de fugir do problema. Talvez ela quisesse ali afastar Jesus daquele problema que doía dela. Sabe quando a palavra às vezes começa a vir, você está vindo na igreja e de repente a palavra começa a querer tocar em áreas da sua vida que você não quer, ou um relacionamento com alguém, você começa a ter um relacionamento com um irmão da igreja, ou começa a ter um relacionamento com um amigo, e essa pessoa começa a te conhecer, começa a visitar, fazer parte da sua rotina, e você começa a ficar preocupado porque tem coisas na sua vida que você não quer que os irmãos da igreja vejam. Você não quer que o pastor veja certas áreas da sua vida. Você não quer que Jesus veja algumas áreas da sua vida. Não, isso deixa lá. Ou porque eu quero esconder mesmo, ou porque dói muito, eu não quero mexer nisso, deixa quieto. Ó Jesus, pode mexer em tudo isso aqui, mas aqui, esse quartinho aqui, você deixa, não mexe não. Mas Jesus conhece a gente profundamente. Ele sabe exatamente o que precisamos. Jesus ele não vai nos dar simplesmente o que pedimos, mas ele vai nos dar aquilo que precisamos. Deixa ele transformar a sua vida, deixa ele consertar o que precisa ser consertado em você. Só assim a gente pode ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Só assim a gente pode ser curado completamente. Só assim a gente pode ser transformado completamente. Só assim a gente pode começar a ser transformado naquilo que Deus realmente nos chamou para ser. Deixa Jesus tocar. Abre o coração para Jesus. Faz igual essa mulher samaritana. Já tive 5 maridos e o que eu tenho hoje não é meu marido, não. Jesus não vai te apedrejar. Jesus não vai te tacar no lago de fogo, enxofre vivo. A não ser que você morra no pecado. Mas enquanto você está vivo e se arrepender, Ele não vai fazer isso contigo. Abra para Ele, Senhor, olha, eu confesso que eu sou vaidoso, eu confesso que eu sou avarento, eu confesso que eu sou mentiroso, eu confesso que eu sou adúltero, eu confesso. Fala para Ele, abre o coração para Ele. Senhor, eu confesso que eu sou consumista, eu compro o cartão do meu esposo, eu compro no meu cartão e me escondo a fatura, eu não tenho conseguido vencer isso, eu confesso que eu sou guloso, eu estou comendo demais. Eu estou. Fala para Ele. Abre o coração para Ele, não tem problema. Ele vai tratar. Ele vai tratar. Senhor, eu confesso que eu não consegui perdoar aquela pessoa que me traiu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu sofri uma traição, até hoje eu não consegui perdoar. Fala para Ele. E você não pode continuar caminhando, levando isso, irmão. Entrega para quem tem a solução.
resgatou do primeiro amor, que a gente não pode perder. A gente não pode perder esse ardor do primeiro amor, é aquilo que queima no nosso coração. Para concluir essa palavra, eu digo que é impossível, eu repito, eu reafirmo que é impossível sair da mesma forma depois do encontro com Cristo. Se a gente tem vivido uma vida da mesma forma, se você olha para trás e fala, olha, já me converti há 5, 10, 15 anos e eu estou da mesma forma, reveja se você teve um encontro verdadeiro com Cristo. Quem encontrou com Cristo, quem teve um contato com Cristo, teve um toque do Senhor na sua vida, não fica da mesma forma. A sua mente é transformada, o seu interior é transformado, o seu caráter é transformado. A vida, a mente, as suas emoções são curadas, o seu caráter é regenerado e passa a ter uma alegria indizível dentro do coração do homem. Há dias sim que a tristeza vem. Como dizer que quem passa por um luto, quem passa por uma crise, uma empresa que faliu, alguém que se foi, se perdeu, como que não vai viver tudo? Vai sim, vai ter tristeza. Mas a alegria do Senhor é ela que nos fortalece. Vem uma alegria, vem uma força de dentro que a gente às vezes nem entende de onde vem. É do Senhor. E é aquilo que nos coloca de pé de novo. Se você já tem experimentado isso na sua vida, eu quero te encorajar nessa noite a compartilhar essa palavra com as pessoas. Eu quero te encorajar que você saia daqui nessa noite como aquela mulher do poço de Jacó, aquela mulher samaritana, querendo levar as pessoas a Cristo. E aqueles que ainda não receberam a Cristo, essa oportunidade nessa noite. Oportunidade de um encontro com Ele. Basta você. Ele está aqui nesse lugar. Esteja disposto a levar pessoas a Cristo, por voar ao céu com o seu testemunho. Esteja disposto a falar de Jesus para as pessoas. Para falar de Jesus para as pessoas, você tem que agir e interagir com elas. Ou melhor, você tem que interagir e agir em favor delas. Você tem que ter uma predisposição aí a ter contato com as pessoas, a falar com as pessoas. Amém? Essa é a oração. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.